Olá, pessoal. Estamos ao vivo em mais uma live hoje, aqui pelo Serra News. Estou muito feliz em poder retornar às lives aqui. Tenho certeza que essa live vai ser incrível, com uma convidada super especial. Já estou aguardando ela, já deve estar chegando. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é essa questão da Covid-19. E a convidada de hoje, que é muito conhecida, como falei, em Cordeiro, ela passou por esse momento difícil ao contrair a Covid-19. E hoje a gente vai abordar um pouco mais como que foi essa relação dela com o enfrentamento da doença, a discriminação que ela passou durante todo esse momento e como foi ficar esses 15 dias em isolamento social. E quando ela saiu para as ruas, ela passou por momentos difíceis. Nós vamos estar abordando isso tudo na live de hoje. Bom, a Renata já deve estar chegando aqui para eu poder adicioná-la à live. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Agradeço muito a presença de todos vocês. Bom, a Renata ainda não chegou, mas a gente vai conversando por aqui. Como eu falei, atualmente, hoje no Brasil, quase 1 milhão de pessoas já contraíram a Covid-19, cerca de 440 mil pessoas já estão recuperadas. E a Renata faz parte dessa estatística. Hoje em Cordeiro, 55 pessoas já contraíram a Covid-19. Bom, e a Renata já entrou. Vou interromper aqui para poder adicioná-la. Só um minuto. Vamos aguardar a Renata. Chegou aqui. Oi, Renata. Boa Oi, tudo tarde. bom, Tudo querida? bem? Boa tarde. Tudo bem, Prazer graças a falar com Deus. você. Seja Prazer bem-vindo é à todo nossa meu. live aqui do Serra News. Antes de você chegar, eu estava falando sobre essa questão, que hoje no Brasil cerca de quase 1 milhão de pessoas já contraíram a Covid-19, 440 mil curados, e em Cordeiro 55 casos, e você faz parte dessa estatística, né? Você contraiu a Covid-19, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre essa questão. Como foi esse período de enfrentamento em relação à Covid, após testar positivo? Esse período que você passou agora retornando às ruas e sofrendo a discriminação. Então, nós vamos estar abordando esse tema da live de hoje. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse melhor. Você é advogada, é fotógrafa, faz parte do Solidariedade, conhecidíssima em Cordeiro, então uma pessoa querida e que merece mais ainda o nosso prestígio e o nosso respeito. Obrigado. Eu sou Renata, né? Trabalho como advogada, trabalho no escritório aqui do Dominique Sander. Faço um trabalho aqui com fotografia. Não faço fotografia social, mas a gente faz um tipo de fotografia autoral. A gente tem um fotoclube aqui em Cordeiro, retrovisor. A gente deve ter aí, mais ou menos no fotoclube aí uns 15 a 17 associados, fotógrafos de pássaros, de natureza, de moda. A gente conseguiu juntar uma galera bem legal, e faço um trabalho como empreendedora social numa rede, numa ONG chamada Rede Solidária. Então a gente também procura aí, promover desenvolvimento comunitário aqui na comunidade, em algumas comunidades em Cordeiro. Então a gente está Que envolvido legal, aí em várias coisas. muito Também bacana. sou conselheira estadual de cultura, né? A gente faz parte do Conselho aí de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e a gente também tenta movimentar um pouquinho disso aí. Ou seja, uma mulher engajada nas causas sociais aqui da nossa região. Com Tô certeza tentando. merece ainda mais o nosso respeito. Bom, Renata, e vamos direto para o assunto. É, Todos nós estamos propensos a contrair a Covid-19. Ninguém está Sim. ausente de contrair a doença, a gente não sabe em qual porta ela vai bater. E ela bateu a sua porta. Como foi esse momento para você ao descobrir que você tinha contraído a Covid-19? Então, Ingrid, foi o que você falou, ninguém tá livre disso, né? Desde quando a quarentena começou, a gente aqui em casa, todo mundo é grupo de risco, né? Dos meus pais aos meus filhos. Então a gente sempre procurou seguir todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, de ficar em casa, de se higienizar. Só que aconteceu uma Uhum, situação que meu pai precisou fazer uma cirurgia em Itaperuna. E Itaperuna uhum. tá tendo muita incidência de casos de Covid. E eu precisei acompanhar é, meu pai, precisei levar uma cuidadora lá para ficar com ele. Meu pai é um senhor de 77 anos.
Eu precisei levar alguém em Itaperuna para ficar com ele, precisei levar uma pessoa para ficar com a minha mãe, que é uma outra senhora. Ela não poderia ficar no hospital, né? Então eu tive que levar alguém para suprir essa necessidade deles. Então, assim, eu saí do carro, entrei na portaria do hospital, perguntei se meu pai estava no centro cirúrgico. A menina falou, ó, já vai entrar para a cirurgia. Saí, atravessei a rua, fui almoçar, tirei a máscara para almoçar. Foi o que aconteceu. Voltei doente. Né? Então, assim, não foi por não observar as regras da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que é porque tinha que acontecer. Né? A gente tomou todas as precauções possíveis e, infelizmente, ficou doente. Né? Então, assim, eu não sei nem te explicar qual foi o momento, como foi. Eu só sei que depois de uma semana eu passei a sentir alguns sintomas. Procurei um hospital aqui em Cordeiro. Na segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde começou a me monitorar. Isso foi em 16 de maio. Tá? Fez um mês ontem que eu apresentei os primeiros sintomas. Então, Pode falar. Você pode falar quais foram os primeiros sintomas assim que você começou a perceber que você poderia estar com o coronavírus? Você teve dor de cabeça, teve febre, enjoo? Então, quais foram os primeiros sintomas que você cita nesse momento? Tá, eu tive um pouquinho de dor de cabeça e uma febre muito alta e tosse, mas a tosse foi muito pouca tosse. Mas como eu estava com a febre muito alta, eu resolvi ir ao hospital, porque ela não baixava, o remédio de pirona não estava resolvendo. Quando eu cheguei lá, a minha pressão também estava um pouco alta, porque nós somos hipertensos aqui em casa. Então, assim, os primeiros sintomas foram dor de cabeça, febre, tosse e pressão alta. Com o desenrolar da doença, eu perdi o olfato, eu perdi o apetite, eu tive diarreia e eu tive um cansaço muito grande, uma fadiga muito grande. Esses foram os meus principais sintomas. Pela graça de Deus, eu não tive nenhum quadro de falta de ar, mas o cansaço era algo assim insuportável. De todos os sintomas, o cansaço ele não tinha uma explicação, era algo assim fora do comum. Uhum. E, por exemplo, esses primeiros sintomas foram surgindo um a um ou todos ao mesmo tempo? E você, ao analisar esses sintomas, qual deles assim fez mais diferença assim, no seu dia a dia? Já que nós, às vezes, sentimos uma dor de cabeça, isso incomoda, sentimos um enjoo, isso incomoda. O que te incomodou mais ao contrair a Covid-19? Então, os primeiros sintomas vieram juntos. A dor de cabeça, a febre e a tosse, eles vieram juntos, né? Tanto que eu me direcionei ao hospital por causa disso. Os outros, eles vieram no decorrer da doença, né? No primeiro dia eu me alimentei bem, mas lá para o segundo, terceiro dia da doença eu já não estava me alimentando. O cansaço também apareceu logo depois. O cansaço foi o que foi mais se intensificando, né? E assim, eu fiz repouso, eu fiquei de repouso, eu me hidratei bastante, mas o cansaço era uma coisa assim que ele ia, a cada dia, parecia que ele ia aumentando um pouquinho. Parecia que eu tinha feito muita atividade física, e que tinha gastado muita energia. Era um cansaço até para falar, né? Atípico, né? Isso, muito atípico mesmo. E foi o pior sintoma, o meu pior sintoma. Então, assim, esse cansaço me preocupou, porque o meu medo era que ele estivesse evoluindo para uma falta de ar, para uma pneumonia, para alguma coisa nesse sentido. Graças a Deus, eu não entrei nesses quadros, né, de agravamento de doença respiratória, não tive isso. Mas ele foi bem preocupante. E até sair o seu resultado, testando positivo, como que foi a sua aceitação à doença? Já que é difícil e o momento, quanto mais tempo vai levando para o exame sair, mais difícil vão ficando as coisas e mais, né, o nervosismo vai surgindo. O Iago até comentou que essa doença maldita matando milhares, verdade. E eu acredito que você pensou vários momentos assim, eu posso entrar na estatística, posso passar falta de ar, posso sofrer. Como que foi para você esse momento mais difícil e crítico até sair o resultado testando positivo? Então, da sexta-feira dos primeiros sintomas, o que a gente pensa? A gente logo pensa, pô, essa dor de cabeça, essa febre, só pode ser Covid. A gente já começa a pensar dessa forma. Imagina, né? A gente já começa a pensar assim, ainda mais que eu tinha saído da minha cidade para uma cidade com muitos casos.
né? Então a gente já fica meio muito preocupado com isso. Quando eu voltei para casa do hospital, eu já fui separando as minhas coisas, talher, toalha de banho, já deixei tudo separado e já falei com o Renato, olha, eu vou ficar no quarto, falei com meu marido chama Renato, falei com ele, eu vou ficar aqui no quarto, eu vou ficar isolada, porque apesar, né, da gente de ser uma possível, de ter sido uma possível crise de sinusite, eu não sabia o que era e eu tenho um filho que é asmático crônico, ele tem uma doença respiratória Nossa. crônica. E a gente começou assim a ficar muito preocupado porque a minha casa é uma casa pequena. Nós só temos um banheiro aqui. Ficar no quarto seria até fácil, porque a gente fecha a porta, as crianças não entram, né? O pai conversou e eles não estavam entrando. Mas todas as vezes que eu tinha que sair do quarto para usar o banheiro, vinha uma coisa na minha cabeça, caramba, depois que eu usar o banheiro, o Guilherme pode usar, a Isabela pode usar. Então, assim, você fica colocando todo mundo em risco, né? Você fica aquela coisa assim, eu estou colocando todo mundo em risco. A gente pensa dessa forma. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu tive um marido que me ajudou muito, né? Tive, não, tenho um marido que me ajudou muito. Ele higienizava tudo, todos os lugares da casa que eu passava. Se eu precisasse sair do quarto, ele higienizava para mim, né? Ele passava cloro, lavava o banheiro. Se eu usasse o banheiro 4 vezes por dia, ele lavava o banheiro. Ele passava álcool em tudo que eu tocava. E assim, eu evitava muito sair do quarto, porque quando a gente começou a desconfiar que era Covid, o médico falou comigo o seguinte, Renato, você já está em casa há uma semana, daí da sua Itaperuna até agora, já tem uma semana que você está em casa. Se eles tiverem contraído, eu não posso nem falar para você mandar seus filhos para casa de ninguém, porque eles podem todos terem contraído. Então, assim, vocês vão ter que fazer, todo mundo tem que fazer isolamento e você vai ter que fazer um isolamento maior, mas dentro da sua casa com todo mundo lá. Então, assim, foi muito desesperador isso. Na segunda-feira, quando a Secretaria de Saúde me ligou, eles falaram comigo que demorariam mais ou menos 10 dias para colher o material, que é o protocolo. Eu fiquei muito nervosa com isso, né? Porque eu fiquei pensando muito no meu filho. Acho que até esqueci de mim, fiquei pensando nele. E eu solicitei ao Laboratório Exatos que viesse aqui em casa para fazer a coleta do material. Eles vieram numa terça-feira. Então, não te cortando. Então, você, antes do LACEN divulgar o seu resultado, você, por iniciativa própria, já quis fazer o exame, prevendo já uma possível complicação, já que você tem filhos em casa, ele já tem alguns problemas que podem se tornar fatais, né, para quem pode contrair Covid, no caso. Isso, então, eu me antecipei, né? Antes da Secretaria Municipal de Saúde vir colher o meu material, eu solicitei esse exame. Eles vieram colher o exame numa terça-feira e na sexta-feira me deram um prazo de 7 dias para o exame ficar pronto, o que também é muito ruim, né? Porque você faz o exame e você fica na expectativa do resultado do exame, né? Mas assim, a Janaína foi excelente comigo. Na sexta-feira eles me ligaram para mim dizendo se podia enviar o resultado do exame pelo WhatsApp. Eu falei, pode. Eu falei, quando envia o resultado de exame antes, é porque deu positivo. Antecipara, deu positivo. E aí, nesse momento, parece que eu perdi o chão. Eu falei, caramba, o que era uma expectativa, o que era uma dúvida, se tornou uma certeza. Né? Realmente eu tô doente. E eu não aumentei os cuidados porque a gente já estava tomando antes. Mas, assim, a minha cabeça ela deu uma certa pirada com relação a isso, porque agora eu não tinha uma expectativa de transmitir uma doença para alguém. Eu tinha uma certeza de que eu poderia transmitir essa doença para alguém. Então, eu fiquei muito balançada com isso. Entrei em contato com a doutora Rosane Motecchiari, né? Apesar da Secretaria de Saúde estar me monitorando, eu entrei em contato com a minha médica. Beijão para ela que cuidou de mim, assim, maravilhosamente bem. Rosane maravilhosa, né? Muito, muito, muito atenciosa. A Secretaria de Saúde também foi, tá? Não, eles foram muito atenciosos, ligavam todos os dias, faziam monitoramento. Mas ela, assim, foi espetacular. Ela ligava para mim pelo menos umas 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Entrei em contato com ela, porque a Secretaria de Saúde já tinha
passado para mim uma medicação que eu fiquei muito preocupada com a medicação que a Secretaria de Saúde Sim. passou pelo histórico Inclu- de saúde, né? Inclusive, eu ia te perguntar isso. É, como foi essa questão com a medicação? O Iago até falou aqui, situação muito triste e delicada. Realmente deve ser muito triste e delicado, ainda mais você, como você falou anteriormente, que seus filhos têm outros problemas que poderiam vir a contrair a Covid. Como que foi essa questão do medicamento? Você falou que já é hipertensa, Isso. já sofre de outros problemas de saúde. Como que foi essa questão do medicamento? Você agora citou que a Secretaria de Saúde passou um, mas você, por precaução, também preferiu ir na sua médica de confiança e Uhum. conversar com ela para que não desse nenhum conflito, já que você já utiliza outra medicação para outros tipos de doenças. Como que foi essa questão do medicamento? Mudou alguma coisa quando você ligou para ela e alertou que estavam tomando esse medicamento? Você buscou ajuda para saber se esses medicamentos poderiam influenciar ou não no seu quadro para uma melhora ou para uma piora? Como que foi essa questão? Então, porque eu tive, antes da consulta com a doutora Rosana, eu tive uma consulta com um profissional da Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, ele me receitou toda a medicação que é o protocolo hoje né, Você pode do citar os Ministério. medicamentos? Pô, se eu lembrar de todos, eu cito sim. Ele passou hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, se eu não me Você engano. falou fenetro também, né? Que é excelente Penetro, quem passou foi a doutora para fazer Rosane. inalação, né? Muito Eu bom. estou passando para você a medicação da Secretaria de Saúde, né? Ah, sim. Hidroxicloroquina, ivermectina, Sim. vitamina D e dipirona em caso de febre. Foi a medicação Uhum. que o médico da Secretaria de Saúde passou para mim. Quando eu vi a hidroxicloroquina, eu fiquei muito preocupada porque se fala muita coisa sobre essa medicação. Então eu me preocupei Exatamente. pelo meu histórico familiar. Aí eu falei, não, então eu vou ter que procurar a minha médica para ver se realmente eu posso ou não tomar essa medicação. Então o que a gente fez? Ela me pediu alguns exames para saber se realmente era uma sinusite, se não tinha também uma sinusite, né? Eu fiz um exame para isso. Assim que o exame chegou, que as chapas chegaram, eu mandei para ela, realmente tinha um pouco de sinusite, além da Covid, ela tinha uma crise de sinusite. É, e ela falou: ó, vem aqui no consultório que eu vou te examinar e a gente vai ver a medicação. Então, assim, a médica Rosane, por orientação médica, a Rosane falou: Renata, você não vai tomar hidroxicloroquina. Você confia em mim? Eu falei: confio. Uhum. Você não vai tomar hidroxicloroquina, você não vai tomar ivermectina e você não vai tomar vitamina D porque você não tem carência de vitamina D. Eu vou passar uma Uhum. medicação para você para atender os seus sintomas. Você está com febre? Você vai tomar Uhum. aspirina. Você está com sinusite? Você vai tomar o penetro para fazer inalação e soltar essa secreção. Uhum. Você vai tomar a praíva, que é um antibiótico forte para evitar uma pneumonia. Azitromicina eu já tinha tomado antes, né, que é um dos remédios que se indica. O Sim, médico do hospital perfeito. Uhum. passou, né? Sim. Eu já tinha tomado azitromicina e um soro para lavar as narinas. Eu precisei tomar Uhum. também, porque estava muito, além da Covid, estava muito congestionada. Congestionada, né? Então, assim, a medicação que eu tomei foi para combater os sintomas que eu estava sentindo, né? Uhum. Aí, assim, eu recebi até mensagem esses dias perguntando sobre hidroxicloroquina. Eu não tomei por orientação médica, Sim. né? Então, assim, eu não posso dizer para você se faz ou não, se tem ou não resultado. Efeito colateral ou se tem resultado, né? Eu não posso te dizer isso porque eu não tomei, né? Sim. Eu não precisei tomar, mas eu acredito que tenha pessoas que estejam tomando e esteja funcionando. Então, assim, todas as Sim. vezes que alguém me pergunta sobre a hidroxicloroquina, o que que eu faço? Falo, procura o seu médico, né? Quem cuida de você, quem sabe dos seus problemas de saúde, para ele dizer se você pode ou não tomar essa medicação, né? Até porque o que funciona para você pode não funcionar para outra pessoa e pode trazer efeitos colaterais, porque o brasileiro, a gente até fez uma live no outro dia falando isso, dessa questão da automedicação, que às vezes o que serve para você, a pessoa corre logo para a farmácia e compra achando que aquilo também vai servir para ela, sem se preocupar com os efeitos colaterais. Pode ser o caso, eu acho que a pessoa já meio que pergunta isso para saber.
nossa, se eu contrair, então se eu tomar, vai ficar tudo ok, não houve nada com ela. Eu acho que é mais ou menos essa lógica que a pessoa deve pensar ao mandar uma mensagem nesse sentido, né? Né, eu acredito que sim, e por isso que eu acho importante você estar muito bem orientado por um profissional, né? Uhum. Porque em mim bateu um medo de tomar. Vou ser sincera com você, diante de Imagino. tudo que a gente vê, diante de tudo que a gente ouve, porque, Ingrid, o que que aconteceu comigo, talvez possa estar acontecendo com tantas pessoas, com muitas pessoas. A gente recebe hoje em dia uma carga de informação tão grande sobre a Covid, e essas Sim, informações estão tão desencontradas, né? Uma hora pode ser, outra hora não pode ser, que isso gera uma uhum, insegurança na gente. Então, sim. assim, parece que quanto mais informação a gente tem, menos a gente tem, Mais né? insegura a gente A fica, gente né? fica. Então, por isso que eu falo, procura o seu médico, né? Alguém que é da sua confiança, até porque uma coisa que eu aprendi, que eu vi, né, que eu constatei com a Covid, é que cada organismo reage de uma forma. Uhum, exatamente. Cada organismo reage de uma forma. Então, o que serve para mim não vai servir para você. Os sintomas que eu tenho, às vezes uma outra pessoa não vai ter. É, Exato. assim, eu sou uma pessoa que eu era propensa a ter os sintomas mais graves da doença, né? Porque Sim. eu sou hipertensa, eu sou gordinha, bonita, mas gordinha, né? Tô acima do peso. E isso poderia ser um agravante, como foi para muitas pessoas vieram a óbito por causa disso. E Exato. eu fiquei aí de sintoma leve a moderado. Então, Sim. assim, e tem gente com muito mais saudável do que eu que às vezes chega a óbito. Então, a gente vê que cada organismo reage de uma forma. E quem conhece Uhum, melhor o seu organismo é você e o médico que te acompanha. uhum. E depois que você procurou a sua médica de confiança, você se sentiu mais confiante para enfrentar a Covid, já que, por exemplo, talvez se você tivesse de imediato tomado o hidróxido de cloroquina, você se sentiria mais segura, porque a gente já tem muita referência em relação a esse remédio, pelo fato de causar taquicardia, outros efeitos colaterais. Quando você procurou a orientação da sua médica, que já é uma pessoa que te conhece, conhece seu histórico, você acreditou que você poderia superar a doença ou não? Como que foi esse momento para você? Te passou mais segurança? Como que foi enfrentar depois desse contato com ela? Então, olha só, se eu disser para você que eu não tive medo, mesmo acompanhada pelo médico, eu tô mentindo, Sim. né? Se eu disser para você que eu não fiquei ansiosa, eu tô mentindo. Só que Uhum. eu reconheço e falo que a orientação médica ela foi muito importante para, mesmo com ansiedade, mesmo com medo, manter a minha cabeça no lugar, né? Uhum. A doença ela deixa a gente muito fragilizado, né, e desprotegido. Uhum. Então, assim, você tem uma pessoa que liga para você de manhã, à tarde e à noite, pergunta como você tá, te orienta e até te aconselha, que aí ela foi médica e foi psicóloga, né? E até te aconselha, Amiga também, né? amiga também, e fala, ó, calma, Renata, não é assim, você tá evoluindo bem. Isso tudo contribui muito para a tua cura, porque eu Sim. entendo que o nosso descontrole emocional, ele prejudica ainda mais o nosso estado de saúde. Então, ter uma pessoa, né, que te ajuda, e assim, não só a Rosane como médica, mas os amigos, a família, esse apoio, esse incentivo, né, das pessoas que são mais próximas, Uhum. é remédio, sabe? Eu vou dizer para você assim, é remédio. Exatamente. Então, assim, cada ligação, cada mensagem, até a ligação da Secretaria Municipal de Saúde era boa, porque tinha alguém para conversar com você, né? Isso tudo me ajudou muito. Trazia uma certa paz. Tinha hora que o cansaço era muito forte, então a gente começava a ficar mais tenso. Uhum. Mas aí quando você via, o médico tá ligando, né? E você ouvia a voz do seu médico, você ouve a voz de um pai, de uma mãe, do irmão, de um amigo, do marido, você, não, calma aí, né? Vou acalmar meu coração aqui. E aí você via assim, poxa, tô tranquilizando, o cansaço tá. Então, assim, é muito importante isso. E me Exatamente. ajudou muito, me tranquilizou muito, fez com que eu mantivesse meu foco no meu tratamento, com Uhum. que o que eu tenho percebido, por exemplo,
é que as pessoas estão muito apavoradas. Não estão meio, não, estão muito apavoradas. Então, assim, a possibilidade de você estar com Covid já leva você a pensar em várias coisas, né? E o que que eu tentei tirar para mim nesses dias? É de que eu deveria viver o momento. Não, a minha real situação hoje é essa. Eu tô com dor de cabeça, Sim. com febre e tosse. Então eu vou me preocupar com a dor de cabeça, com a febre e com a tosse. Uhum. Ah, surgiu a pressão alta. Então eu tenho que me preocupar com a febre, com a dor de cabeça, com a tosse e com a pressão. Não adiantava Uhum. ficar pensando, se eu começar a ter falta de ar? E se acontecer isso? E se acontecer? Esse Uhum. se era muito prejudicial para mim. Enquanto eu estava nessa tensão toda, eu percebia que eu estava agravando. Quando eu falei, não, Sim. eu tenho que viver o momento, o problema é esse, e é isso que eu tenho que enfrentar, eu comecei a reagir melhor, né? A acalmar, a colocar a cabeça no lugar, a ver. Uma coisa que eu procurei fazer também foi sair um pouquinho de Facebook, Uhum. parar de assistir um pouquinho noticiário sobre Covid, né? Sim. Principalmente porque muita coisa que a gente escuta não nos anima, né? Nos coloca ainda mais para baixo. O pior dia para mim foi Uhum. no dia que eu entrei no grupo de WhatsApp da Ordem dos Advogados aqui de Cordeiro e eu tomei conhecimento do falecimento do Daniel, né? Sim. E porque ele era padrasto do Matheus Ramos, que é advogado do Colégio de Trabalho. Então, assim, Sim. quando eu vi que ele tinha falecido, eu já estava aí mais ou menos no quinto ou sétimo dia de isolamento, eu dei uma descompensada. Imagino. Porque eu falei, caramba, né? É um rosto conhecido, o, o enteado dele é um amigo, então, assim, aí parecia que a morte estava mais perto de bater na minha porta também. Aí eu Uhum. mandei mensagem para a doutora Rosane, conversei com Silvia também, e aí a gente foi acalmando. Foi o dia mais desesperador. Imagino. E eu até te perguntar isso, como que foi, por exemplo, 15 dias de isolamento dentro de um quarto, sem você ter a possibilidade de fazer alguma atividade em outros cômodos da casa, tendo em vista que você pode contaminar outras pessoas. Como você se ocupou nesse momento? Você se apegou a Deus? Você tentou focar no pensamento positivo? Como que foi esse momento de introspecção? O que mais te acolheu nesse momento? Você sozinha conversava com você? Como que foi esse momento para você? 15 dias em isolamento. Então, na verdade, eu fiquei mais de 15, eu fiquei 17. Ah, Eu sim. fiquei um pouquinho mais porque 2 dias eu, adicionais ainda. eu fiquei porque antes de eu sair do isolamento, eu optei por fazer o exame, né, para saber se realmente já estava no reagente, né? Sim. Porque o protocolo da Secretaria Municipal, o protocolo do Ministério de Saúde é você cumprir os dias de isolamento, teve melhoras, você tem alta. Mas eu falei, não, eu não quero Uhum. ter alta sem fazer um exame. Como eu me preocupei em fazer o exame para saber se eu estava doente, eu me preocupei também em fazer o exame para saber se eu já poderia realmente sair. Eu não ia só contar 14, 15 dias e falar, não, tô bem, vou sair. Eu optei pelo exame. Nesses dias que eu fiquei em isolamento, eu sou batista, né? Eu sou evangélica, Uhum. então eu assisti algumas ministrações, algumas pregações. é, eu li muito, li minha Bíblia, eu li outros materiais, né? Sobre outros livros. Eu li livros Uhum. sobre palestras, sobre TED, li Bíblia, fiz curso de administração de Legal. tempo. É, eu fui ocupando. Nos dias que eu estava muito cansada, eu dormia, né? Porque o cansaço não deixava. Entendi. Mas eu fui Uhum. fazendo isso, né? E eu respondi algumas mensagens de WhatsApp que eram saudáveis para mim, de amigos. É, tentei trabalhar um pouquinho também. Respondi mensagem de alguns clientes. É, eu não me entreguei. Falei, tô doente e me prostrei. Não, eu procurei Uhum. envolver a minha cabeça com outras coisas, até para eu não ficar pensando o tempo todo em doença. Assisti algumas lives, fotografia, Uhum.
Eu fui ocupando a minha mente com atividades que eu gosto, para que o foco não fosse só o meu momento de doença. Entendi. Então, Entendeu? Renata, e a gente até tem um comentário aqui, ó. Vamos ler. Parabéns, Serra News. Matéria de suma importância nos dias atuais. Outro salve a essa guerreira com fé em Deus vencemos todos os obstáculos, né, Renata? Você é realmente uma Amém. guerreira. E agora eu gostaria de abordar outro assunto com você. De acordo com uma pesquisa recente da ONU, em São Paulo, cerca de 62% de pessoas negras têm mais chance de morrer de Covid do que as pessoas brancas. Segundo o relatório da ONU, as pessoas negras têm um certo descaso quando sofrem da Covid-19. Quando chegam a contrair, então, chega no hospital, o relatório aponta que há uma disparidade no atendimento entre negros e brancos. Você, como Uhum. mulher negra, como que foi esse momento para você? Você acha que se você fosse branca, você teria, de repente, enfrentado menos discriminação? Porque a discriminação, ela está nas redes sociais, está no seu vizinho, até em amigos que se dizem amigos, mas não são, mas disparam esse alarde da doença. Ah, a Renata está com Covid, não chega, não vai, não procura e tal. Como que foi esse momento para você? Você se considera também, por ser negra, discriminada? Então, o Indy, eu tenho muito orgulho de ser negra, né? A Uhum, gente sabe assim que a gente vive num país onde o preconceito racial ele é grande, mas é um preconceito velado, uhum, né? E eu assim, eu não fico me vitimizando, né? Não me coloco na uhum. posição de vítima, até porque eu vou tentar fazer com que, não desmerecendo a luta, né, do negro contra o preconceito. Não fazer, mas Uhum, você vai conseguir entender e quem está me ouvindo também vai entender o que eu vou dizer. Todos sim, nós somos vítimas de alguma forma. É, sim. ou nós somos vítimas porque somos negros, né? No caso, meu caso, ou porque somos pobres, ou porque somos LGBT, ou Uhum, porque somos mulheres, né? A gente vê uma grande questão. É, o que faz a diferença é como eu me comporto diante desse preconceito, dessa sim. discriminação. Eu posso aceitar o meu posicionamento como vítima, ou eu Uhum, posso lutar para conquistar o meu espaço e para mostrar que, apesar de um preconceito, que apesar de uma discriminação, eu sei o valor que eu uhum, tenho. Né? Eu não preciso. A primeira coisa que eu sempre penso com relação a quem sofre preconceito, seja ele racial, seja ele o que for, é o seguinte: você precisa entender quem você é e o valor que você tem. Sabe? Se sim. você sabendo quem você é e o valor que você tem, o que o outro pensa a seu respeito não te fere muito. Né? Você pode ficar Uhum, chateado com determinadas situações, mas não te fere muito. Durante a doença, eu não consegui vislumbrar nenhum preconceito, nenhuma discriminação no atendimento, nem pela minha médica, nem pela Secretaria Municipal de Saúde, com relação sim, à minha cor, né? Eu não sim. consegui ver isso. Mas é claro que a gente sabe que existe, né? A gente Uhum, sabe que existe. Eu acredito que existam locais que se chegar uma pessoa negra e te chegar uma pessoa branca, talvez o branco tenha uma certa preferência no atendimento. Como se chegar um rico e um pobre, talvez o rico tenha uma certa preferência. sim, Acredito e sei que isso existe. Não aconteceu comigo, graças a Deus. sim, A discriminação e o preconceito que eu sofri foi com relação a ter contraído a doença, sim. né? Que eu acho que é o que muita gente tem sofrido. Eu até comentei com um amigo meu, mas isso foi uma brincadeira nossa, né? Mas que Uhum, tinha um certo grau de ironia, um certo grau de verdade. Porque tem palavras que a gente fala brincando, mas que tem um certo tom de verdade. Que se dependesse hoje de determinadas pessoas, a gente tinha que criar 3 cidades. Uma para quem está são, uma para quem está com uhum. Covid e uma para quem foi curado. Porque as pessoas Verdade. não estão sabendo lidar com o doente e não estão sabendo lidar Uhum, com os curados. Então, assim, eu sim. sofri um. Pode falar, perdão. Pode falar. Então, inclusive, eu ia te perguntar. Você foi para as ruas após fazer seu exame, ver que você estava curada, sair do período de isolamento.
Como que foi encarar as ruas? Porque eu vi uma postagem sua no Facebook que você, ao entrar num salão de beleza, você foi discriminada e você teve que apresentar seu exame como forma de garantia de você estar desfrutando daquele mesmo ambiente, como se a sua palavra não tivesse nenhuma validade. Como que foi encarar esse momento para você? Já que muitas pessoas compartilharam seu exame testando positivo nas redes sociais como uma forma também de passar para frente essa sua relação de cura com a doença. Então, o preconceito comigo, né, com a minha situação, e eu acho que com muita gente, já começou na doença, né? Começaram a surgir alguns comentários em grupos de WhatsApp, começaram a surgir alguns comentários na rede social. Eu precisei fazer uma nota comunicando a minha doença, apresentando o exame que eu estava doente, comunicando a minha doença, porque alguém, de forma maldosa, ligou para a Secretaria Municipal de Saúde para me denunciar dizendo que eu estava andando na rua. E, na verdade, foi. Na verdade, a pessoa me confundiu com a minha irmã. A minha irmã foi pagar uma conta minha. Mas isso é muito grave, né? E ligaram para a É uma Secretaria de coisa Saúde. bem grave, né? Muito grave. Tanto que a Secretaria de Saúde, no dia que ligou para fazer o monitoramento, fizeram o monitoramento e no final falaram: Renata, olha, ligaram para cá dizendo que você estava andando na rua. Eu não estava andando na rua, eu estava ruim de cama, né, um cansaço que eu não conseguia sair. Começou aí. Disseram que eu e minha mãe saímos daqui muito ruim de ambulância, porque a minha mãe também contraiu. A minha mãe realmente precisou ser internada, mas não saiu daqui muito ruim de ambulância. Pararam a minha prima na rua para perguntar se realmente a minha mãe tinha vindo a óbito. Minha mãe estava internada, mas estava bem, né? Ela precisou ficar internada porque a fraqueza dela, o cansaço dela foi maior do que o meu e o quadro de saúde dela é muito mais delicado que o meu. Sim, a Pode sua mãe falar. também chegou a contrair a Covid ou não? Já era A um minha quadro mãe, a devido a minha outro mãe tipo de contraiu. doença. Então, deixa eu te explicar. A minha mãe contraiu, né? Porque ela foi comigo para Itaperuna, voltou, a gente dormiu no mesmo quarto de hotel, então a minha mãe contraiu. Né? O meu pai contraiu, a minha irmã contraiu, né? E o meu cunhado contraiu. Então foram Nossa. 5 pessoas na família, todos de risco, porque a minha mãe, ela tem um problema muito sério de saúde, teve 3 AVCs, é hipertensa, toma aí uma pancada de remédio, ela contraiu. O meu pai é um senhorzinho de 76, 77 anos, que tinha acabado de passar por um procedimento cirúrgico, estava operado. A minha irmã é paciente bariátrica, né? Grupo de risco, e o meu cunhado é paciente oncológico. Nossa, então isso era uma preocupação. Agora entendo a sua preocupação quando você falou nesse âmbito de que realmente pirou, porque foram muitas pessoas ao mesmo 5, tempo e todas ligadas a você, né? 5 Ninguém de pessoas. fora, eram mesmo da sua família e todos num grupo de risco, que é uma coisa muito séria hoje quando a pessoa contrai a Covid. Isso. Os únicos que não contraíram foi o meu marido, que estava aqui dentro de casa comigo, os meus 2 filhos e meu sobrinho. Foram as únicas pessoas da família que não contraíram. Então, assim, tiveram esses comentários que me levaram a colocar o meu exame na rede social, a fazer uma nota. Não vi problema nisso, porque é até bom que as pessoas saibam, né, por eu ser uma pessoa pública, por eu estar fazendo um trabalho com ONG, por eu ter contato com outras pessoas. Naquela semana, como eu estava envolvida com a saúde do meu pai, não tive contato com ninguém, então ninguém de fora do meu âmbito familiar corria risco de estar doente, né, porque eu não tinha tido contato com ninguém. Mas rolaram essas fake news que, infelizmente, as redes sociais também são usadas para isso, né? Tudo bem, eu fiz tudo direitinho. Quando eu tive o meu resultado de exame positivo, não reagente, que eu estava curada, eu demorei ainda para sair. Todas as vezes que eu saía, que eu precisava sair, era porque eu precisava ir ao banco. Então eu fazia isso depois do horário bancário, de 4 horas, num horário que eu sabia que não ia ter ninguém no banco, porque eu já tinha um receio de como as pessoas iam me olhar, de como ia ser isso. E no dia que eu resolvi cortar o cabelo, já tinha 10 dias que eu já tinha feito o exame que tinha dado não reagente.
E o que eu fiz? Liguei para profissional que é maravilhosa, muito boa. Agendei o meu horário com ela. Posso ir que horas? Ah, Renata, você pode vir tal horário. Falei, tá bom, eu vou tal horário. Fui de Uhum. máscara, segui. Quando eu cheguei lá, tinha algumas pessoas que ainda estavam lá, apesar do local dela era amplo, estava todo mundo distante um do outro, mas ainda tinha uma ou duas pessoas fazendo o cabelo. Eu acredito que tenha dado um atraso, né, na agenda dela. Uhum. Mas eu fui de máscara, seguindo todo o protocolo. Quando eu cheguei, eu sentei, né, até um pouco mais afastada do que. Porque eu falava assim, caramba, se alguém olhar para mim e falar aquela menina ali que estava com Covid, eu acho que todo mundo ia sair do salão correndo. Mas a máscara nos esconde, né? Então eu Sim. sentei um pouco mais distante, né, das pessoas, fiquei respondendo mensagem de WhatsApp, e-mail, agindo a minha vida nas outras questões que eu faço. Ela cortou meu cabelo e tudo. Quando eu cheguei em casa, foi tudo bem, né? No outro dia à Uhum. noite, no dia seguinte à noite, ela mandou uma mensagem pra mim, coitada. Nem foi culpa dela, né? Nem foi ela. Mandou mensagem pra mim dizendo o seguinte, Renata, esse exame aqui é seu? Falei, é. Aí eu perguntei, por que não? Porque uma cliente mandou dizendo que você estava com Covid, que não sei o quê, e deixou todo mundo, depois que eu saí, deixou todo mundo do salão nervoso, preocupado, agora tá todo mundo tenso. Aí, uma coisa que eu não gosto de Uhum. ser, mas eu acabei até sendo indelicada, né? Eu perguntei para ela o seguinte: a pessoa que te enviou o exame não sabe ler? Aí ela. Porque esse exame é exatamente o exame que constata que eu não tô mais com Covid. Então, assim, não tem por que vocês estarem preocupados. Eu não ofereço risco para ninguém, Uhum. né? Eles deveriam estar preocupados pelas pessoas que estavam ao lado deles, que eles não sabem se estão Sim. doentes ou não. Agora, comigo, não precisava ter preocupação, né? Então, assim, a gente passa por essas coisas. Você vai na rua, Uhum. você vê que as pessoas olham para você diferente. Se puderem atravessar a rua, atravessa. Mas, assim, eu entendo, Ingrid, que não é nem porque são pessoas ignorantes, não. É porque são pessoas que realmente estão com medo de algo desconhecido, sabe? É, então, assim, quando eu Que encontro bom que você com. lida dessa forma, porque Eu eu lidaria lido. totalmente diferente, ainda Não, bem. eu lido dessa Ainda forma, bem. porque, Em assim, alguns casos eu acho que eu agiria de forma diferente. sabe, Ingrid, eu tento ver sempre o melhor lado, sabe, Sim, da ainda pessoa bem. e o melhor lado da situação. Porque se eu for é, olhar pelo lado negativo, eu vou sair na rua e vou me estressar o tempo todo. Uhum. Porque eu sei que quando eu passo, alguém fala assim, aquela menina teve Covid. Então, assim, eu prefiro ver por esse lado do medo, da insegurança, né, Uhum. talvez da falta de informação, do que ver pelo lado de que a pessoa é ruim, de que isso é má índole dela, sabe? Então, assim, Pois eu tenho é. tentado lidar com essa situação dessa forma. Até porque, por mais que as pessoas falem que você está imune, que você. Eu ainda assim saio com a minha máscara por precaução, porque eu tenho pessoas dentro de casa que não contraíram, porque a gente Uhum. não tem certeza se essa imunidade realmente é uma imunidade, e porque eu também não quero deixar as pessoas assustadas de forma nenhuma, né? Uhum. Porque o medo, ele também é. Tem um texto bíblico que fala que aquilo que eu mais temia me aconteceu. E meu marido falou assim comigo, Renata, você Sim. lembra quando saiu a Covid? Eu falei, lembro. Ele falou assim, cara, você tinha um medo de pegar isso, você foi a primeira que pegou da família. Então, assim, o medo também não nos É. ajuda, né? Ele Não, só nos não, de forma atrapalha. alguma. É, Então, assim, eu prefiro olhar por esse lado, entendi, sabe? É mais saudável para mim. entendi. É, a É gente muito tem mais até uma saudável para mim. interação. A gente tem até uma interação aqui da Carol da Tavares. Ela falou que lidaria como se fosse uma grande ignorância. Eu acho que eu também, em alguns momentos, eu fico assim feliz em saber que você pode lidar com isso de forma diferente. Você tem outro entendimento. Você é advogada, também está acostumada a lidar com outras causas também, que você Sim, tem que ter um controle maior, um discernimento maior. E isso talvez te ajude também a encarar
um pouco melhor essa relação das pessoas com você, com essa questão da discriminação, do afastamento e não querer, por exemplo, passar na mesma rua que você, não querer estar no mesmo ambiente que você. Eu acho que isso te torna uma pessoa mais capaz para poder entender esse momento, talvez. Né, isso traz saúde para mim, né? Uhum, Porque, assim, se eu entrar nessa paranoia de começar a ficar com raiva dessas situações, ou de tomar ranço, como a gente fala, das uhum. pessoas, isso vai fazer mal para mim. Então, assim, eu Sim, quero. exato. Uma coisa que eu tomei para mim, assim, e depois da doença, eu comecei a definir algumas prioridades para mim. E Uhum, uma das prioridades que eu defini é com relação à minha saúde física e emocional. Então, assim, isso aqui faz bem para minha saúde, eu tô dentro. Eu vou tomar isso aqui para mim, uhum, eu vou. Isso aqui faz mal para minha saúde, eu descarto, entendi. entendeu? Ah, ficar pensando nisso vai fazer mal para mim? Cara, eu quero viver. Eu entendi o seguinte: quando a morte chega perto, a gente entende o valor que a vida tem, É verdade. entendeu? Eu quero viver e eu quero viver E saudável, corpo, alma e então, isso espírito. que eu ia te Eu quero viver perguntar. saudável. A- Agora que você já está livre da Covid-19, o que você pretende mudar na sua vida? Como você pretende seguir daqui para frente? Você acha que a Covid e esse momento que a gente está passando tem a oportunidade de fazer com que a pessoa se transforme, que tome conhecimento de outras coisas, estude, enfim, que a pessoa possibilite outras coisas na sua vida? Você acha que depois de ter contraído a Covid, algumas coisas vão ser diferentes no seu dia a dia? Já muita coisa tá mudando, né? E como eu te falei, eu comecei a pensar e a definir algumas prioridades para minha vida. Hum, Por exemplo, eu detesto atividade física. Por isso que eu tenho esse corpinho, né? Não gosto de atividade física, só gosto de bobeira. Você é Então, assim, linda, para. bobeira eu continuo comendo, né? Até porque eu não tava comendo nada. Então, assim, eu voltei a comer, tô comendo bobeira. Mas, assim, por exemplo, eu defini que caminhar, pelo menos, é uma coisa que eu devo fazer, né? Sim, Até porque a gente tem um espaço muito bonito aqui em Cordeiro, que faz bem para nossa cabeça. Então, exatamente. isso é um hábito que eu quero adquirir para mim. Uma outra coisa que eu resolvi é fortalecer os meus relacionamentos, sejam familiares, seja com meus amigos, Uhum, com Deus. Eu quero fortalecer os meus relacionamentos, porque os relacionamentos que eu tenho foram muito importantes para minha cura, né? sim. Foram amigos muito presentes, família muito presente, líderes religiosos, pastores, pessoas até de Uhum, outras linhas religiosas muito presentes que oraram por mim. Então, assim, eu quero fortalecer isso. E eu falei com meu marido hoje no telefone, que eu queria priorizar quem me prioriza, sabe? E que eu iria tirar da minha vida algumas coisas que minam a minha energia e que não me fazem falta e que às vezes a gente dedica até muito mais tempo do que realmente aquilo que é importante. Então eu falei, isso concordo. para mim é prioridade. Profissionalmente, eu estou também definindo algumas prioridades. Por exemplo, Uhum, estou fazendo um curso de gestão de tempo, porque eu quero poder dar o máximo de atenção para a minha família, eu quero dar o máximo de atenção para os meus clientes, eu quero dar o máximo de atenção para a minha fotografia, eu não posso uhum, viver sem ela. Então, assim, eu percebi que tinha muita coisa fora de equilíbrio. Né? A fotografia ocupava sim, muito espaço e a família ficava de lado. O trabalho ocupava muito espaço e a família ficava de lado. Então, eu preciso equilibrar isso. Né? Estou sim, fazendo isso. Vou precisar mudar meus hábitos alimentares, mas também estou me preocupando com isso. Então, assim, definir prioridades para mim agora é meta, entendi. entendeu? A gente vai vivendo e a gente às vezes esquece daquilo que realmente é importante. Por quê? Porque a gente vai se ocupando com um monte de coisa que às vezes não tem tanta importância assim que você pode desapegar e abrir mão dela. Né? Uhum, Então, assim, o tempo que eu fiquei aí, esses 17 dias de doença, também me ajudaram a pensar. Não, isso aqui é importante? Então eu vou manter. Isso aqui não é importante, então eu vou tirar. sim, Isso aqui me faz falta? Não faz? Isso aqui vai mudar ou não vai? Isso aqui. Então, assim, essas coisas também vão trazer saúde para mim. É, Porque às vezes a gente acha que o bom, se é que existe o lado bom da minha doença, né? O bom da Covid, vou dizer assim,
foi que eu comecei a perceber tudo que estava de errado na minha vida. Eu tive tempo para pensar nisso. sim. Então eu falei, então a gente vai ajustar aqui, ó. Eu vou ajustar aqui, eu vou ajustar isso, eu vou ajustar aquilo. E tem sido um exercício, não é muito fácil, não. É, por exemplo, Que hoje, bom, né? muito bom. Hoje sempre que eu vou caminhar, o meu marido é que vai comigo, né? Porque ele fala, se eu deixar por sua Uhum. conta, você não vai. Você não vai, você não vai. Eles vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. Aí hoje, ele precisou ir a Friburgo trabalhar, ele não poderia, não podia caminhar comigo. Aí quando ele levantou para trabalhar, aí eu levantei, tomei banho, aí ele falou, ué, você vai aonde? Eu falei, não, eu vou caminhar. Aí ele, ué, mas você tá animada pra isso? Eu falei, eu Você não tô vai não. também? Eu não tô animada não, se eu pudesse eu ficava aqui deitada, dormindo. Mas eu preciso ir, né? Então, assim, a gente precisa valorizar cada segundo que a gente tem, Sim. né? Eu Acho que tô... independente de contrair ou não a doença, eu acho que esse momento é um momento para a gente pensar nessa questão que a gente deve valorizar o momento presente e deve encarar as relações na nossa vida como algumas relações como prioridade, algumas como tóxicas de não querer mais ter por É, perto e principalmente a família. Eu acho que é o momento da gente reconsiderar algumas coisas, mudar algumas coisas e modificar coisas que a gente acha que a gente de repente possam coisas que possam estar nos afetando e às vezes a gente deixa para lá porque a correria do dia a dia não nos permite pensar tanto nesses pontos que agora a gente tem mais tempo para poder pensar. e às vezes, assim, às vezes a gente só pensa nisso quando algo ruim bate na nossa porta, Sim. né? Ou quando fica doente, ou quando vem um divórcio, ou quando um filho está envolvido com drogas. A gente só pensa que precisa reformular quando a gente chega numa situação que a gente não vê, que a gente acha que talvez aquilo ali vá por fim a algo, a Uhum. uma história, né? O que acontece? Quando a gente pelo menos no meu caso, quando eu contraí a Covid, eu pensei o seguinte, poxa, essa doença pode por fim a uma história que eu poderia ter escrito ela de uma forma muito melhor. Eu Uhum. poderia ter vivido melhor. Eu poderia ter tido um relacionamento melhor com os meus pais. Eu poderia ter tido um relacionamento melhor com meu marido. Eu poderia ter tido um relacionamento melhor com meus filhos. Apesar do meu relacionamento com eles ser muito bom. Né? Com eles, de todos ser muito bom. Uhum. Eu poderia ter tido um relacionamento melhor com os meus colegas de trabalho. Eu poderia ter cuidado da minha saúde. Né? Eu poderia ter feito isso. Então, assim, eu não quero mais que daqui a 10, 20 anos eu pense assim, eu poderia. Eu poderia ter feito, Sim, poderia ter sido assim. Não, eu quero que seja assim, né? sim. Foi o que eu te disse, eu quero ter saúde na minha vida emocional, na minha vida espiritual, na minha vida física, na minha vida financeira, na minha vida profissional. Eu quero viver com qualidade de vida em todos os âmbitos que cercam a vida do ser humano. É É, isso aí. eu tenho E, 43 Renato, anos, né? Então eu preciso ter muita vida é, ainda. a gente está quase acabando já a live, Ah, tem sim. 7 minutinhos. E a Carol até comentou aqui de novo, falou que você está certíssimo, excelente depoimento. Várias pessoas acenando aqui para mim, falando que gostaram da live. E para finalizar agora nesses minutos, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. O que você pode passar para quem está nesse momento, de repente está aguardando o resultado, ou está passando por esse momento já tendo o resultado? O que você pode dar de conselho para as pessoas enfrentarem esse momento que talvez seja o mais difícil da vida delas, tendo em vista a possibilidade iminente de morrer e as pessoas ficam desequilibradas, descontroladas, às vezes ficam tentando achar um ponto de equilíbrio e muitas vezes não tem esse direcionamento que você teve, estão dependendo unicamente do SUS, dependendo unicamente dessa questão de estarem aguardando, aguardando, aguardando. O que você pode passar para essas pessoas que estão vivendo esse momento agora? Índia, a primeira coisa assim que eu posso passar para essas pessoas é que você exerça sua fé, sabe? A minha fé em Deus, né? Eu sou batista, eu sou cristã, eu sou evangélica, então assim, eu exercitei muito a minha fé em Deus, né? E a Bíblia tem um conceito de fé muito interessante, que fé é certeza das coisas que a gente espera e não vê. Então, assim, eu Sim, esperava sair dessa com saúde, com vida. Então, assim, eu precisei me apegar à minha fé, precisei me apegar ao meu Deus. E uma outra coisa que eu acho fundamental, dê ouvidos para aquilo que te traz saúde, sabe? Para palavras
que vão te dar uma disposição de você lutar por aquilo que você acredita. Porque se a gente der ouvidos para palavras negativas, a gente morre. Porque tem palavras que nos matam. E tem palavras Sim. que nos ajudam e nos trazem vida. Então, assim, se eu fosse pegar tudo de negativo que a gente ouve sobre o Covid, tudo de negativo com relação a todo preconceito, a todas as fake news, isso só ia agravar ainda mais a minha doença. Então, eu preferi me apegar a todas as mensagens de amor, de carinho, de solidariedade que eu recebi, porque isso me ajudou a vencer. Então, assim, sabe, filtre, é você filtrar aquilo que vai entrar no seu coração e aquilo que não vai entrar. Não, isso aqui vai me Sim. ajudar. Então eu vou guardar isso aqui. Isso aqui não está me ajudando em nada. Então tira isso da sua vida. Sabe, não escuta, deleta. Né? Vai lá e deleta. E aquilo que é importante, realmente você valorize. Assim, se apegue a palavras que realmente vão te fortalecer, vão trazer fortalecimento para você. E pense que você tem muito tempo para viver, porque é, é, apesar de uma doença que a gente sabe que é desconhecida e pode trazer morte, a gente não tem certeza da morte. Só quem sabe é Deus. Então, assim, Uhum. enquanto você estiver respirando, você está vivendo. Então, mesmo estando na cama, como eu fiquei, acredite que amanhã você vai abrir os olhos de novo. Né? Eu fiz isso e deu certo, né? Segui as orientações Que bom. médicas, e acreditei muito no Deus que eu sirvo e me apeguei muito a todas as palavras de ânimo, de amor, de força que eu recebi. Que lindo, Renata. É gratificante poder ouvir seu depoimento. Como eu falei no início da nossa live, você é uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, luta aí para ajudar o próximo. Hoje você está à frente de um grupo que ajuda pessoas em situação de rua, ajuda com medicamentos. Você está sempre preocupada com as pessoas que estão em torno, as pessoas da sua cidade. Eu acredito que elas até vão se beneficiar mais agora Com dessa nova certeza. Renata pós-Covid. Eu acredito que coisas vão mudar e já mudaram dentro de você e você tem uma visão diferente, talvez até melhor do que a nossa. E depois desse momento tão difícil que você passou, eu parabenizo assim pela sua questão de ser consciente, de ter um discernimento grande que você tem em relação a esse enfrentamento da doença. Não é para qualquer pessoa. Eu acredito que muitas pessoas nesse momento, eu acho que o que mais tem dificuldade nesse momento é a pessoa ficar entre a fé e o medo. Sempre vai ter uma luta interna muito grande. Com Eu certeza. acredito que a maioria das pessoas às vezes vai estar com medo, por exemplo, 70% e a fé 50%. Vai estar sempre nesse desequilíbrio até a pessoa achar um ponto de equilíbrio e de conforto dentro dela para poder passar por esse momento. Então você passou esse momento com essa sabedoria. E hoje você pôde dar esse depoimento para a gente, um depoimento mais sólido, depois de passar por isso, depois de ter respirado, depois de ter recebido um quadro aí já de ausência do vírus no seu corpo. E eu fico feliz que você pode falar aqui um pouco com a gente. E a gente também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da Renata advogada, da Renata fotógrafa. Eu acho que até merecia mais uma live, porque uma hora só não dá para a Vão gente abordar marcar. tudo. E eu fico... Obrigada, eu fico muito feliz com a sua participação e agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente. Faltam 2 minutos para a gente finalizar. Eu gostaria que você fizesse os encerramentos finais e no final da live eu ainda tenho uma surpresa para você que eu vou mostrar aqui para a gente fechar a nossa live com chave de ouro para que essa mensagem possa chegar a você e todas as pessoas que estão nos assistindo. E quem é até o final, hein? Amém. Indy, eu que agradeço, né? Agradeço a você pelo convite, agradeço o Iago, que é um querido. O Iago acompanha algumas coisas do retrovisor, né? Tem o Gabriel aí que escreve para vocês, né? Que faz parte do Sim, grupo maravilhoso também. também. Fico muito feliz de poder estar contribuindo com as pessoas com relação a isso. E agora sim, posso vender o meu jabá aqui? Vai acabar, vamos lá. Rapidinho. A gente vai ter uma Fala aí, live rapidinho. terça-feira, 20 horas, no YouTube, no canal da Ibanan TV, para falar sobre violência doméstica. Vou mandar Ah, depois o que link para legal. vocês e eu gostaria que vocês estivessem lá com a gente. Tá bom? Então, gente, não esqueça, ressalta de novo aí, Renata, que ainda dá tempo. Terça-feira, 20 horas, no canal da Ibanan TV, live sobre violência doméstica. É isso aí.
E eu queria deixar esse recado final, gente. Isso aqui, ó, para todo mundo que está nos Poxa. assistindo a nossa live, está assistindo a nossa live, mais amor, por favor, em relação a todo mundo que está contraindo o Covid, que pode contrair. Então, esse é o meu recado, que as pessoas possam ter mais amor ao próximo. Um beijo para vocês e a gente fica Beijão, por aqui. querida. Beijo, Renata. Obrigado. Obrigadão, tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.